Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos a mais um vídeo do nosso canal Reforma Protestante. Apóstolos. Essa nova modalidade de líderes de igreja que tem surgido aí nos últimos dias. De onde vem essa modalidade? Apesar do nome aparecer na Bíblia, podemos sim confiar nessas pessoas que se auto-intitulam, e isso é muito bom que seja dito, apóstolos. O que a Bíblia diz sobre isso? Primeira coisa, essa modalidade não é tão nova. Há muito tempo atrás, há mais ou menos uns 200, 150 anos atrás, que essa modalidade vem sido implantada no meio da igreja e vem sido aceita, porque antes ela já era refutada como heresia. Eu recomendo aos nossos amados a procurarem o livro Apóstolos do Augusto Nicodemos. Não estou ganhando nada com isso, é só para que você, não há merchandising aqui, é só para que você se aprofunde melhor no assunto, tá certo? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Primeiramente, nós precisamos entender quem eram os apóstolos, quem era o colégio apostólico. Haviam 12 apóstolos, um se perde, né, que é Judas, e Paulo vem a fazer parte do colégio apostólico. É bom que se diga que houve muita resistência para que Paulo pudesse fazer parte também desse colégio apostólico, que nós vamos ver aqui rapidamente. Mas quais eram as características, ou a principal característica de alguém que se dizia que seria, né, chamado para ser apóstolo? Em Atos, capítulo 1, versos 21 e 22, nós encontramos a principal característica de um apóstolo. Diz assim: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição. Portanto, a principal característica de um apóstolo, e aqui nós estamos tratando da substituição de Judas por Matias. Matias tomou o lugar de Judas no colégio apostólico, e Pedro vai dizer que a principal característica deste apóstolo seria ter visto Jesus, desde o dia em que ele foi batizado até o dia de sua ascensão, que foi no capítulo 1 de Atos. Daí então a grande resistência ao apóstolo Paulo, porque segundo os inimigos de Paulo, Paulo não tinha visto Jesus ressuscitar, Jesus ser batizado, não tinha caminhado com Jesus, porque nós sabemos, Paulo é chamado para apóstolo já depois da ascensão de Cristo. Mas o próprio Paulo recebeu do Senhor Jesus tudo que ele passa para a igreja. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, ali a Santa Ceia, que hoje nós usamos, a ceia do Senhor, foi recebida do apóstolo Paulo, do próprio Senhor para o apóstolo Paulo. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, Paulo é um homem que sim, teve contato com Cristo, teve experiência com Cristo, e ele vai dizer que Jesus apareceu a ele por último. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Ele está narrando no capítulo 15 as aparições de Cristo aos seus apóstolos. E Paulo diz que ele apareceu a ele por último, como um abortivo. Ou seja, Paulo é o último dos apóstolos. E por que isso? Porque Paulo cumpriu um propósito que os apóstolos também cumpriram. A igreja tem no seu nascedouro um colégio apostólico, porque aquele colégio apostólico vai servir como receptáculo dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. Os apóstolos escreveram a Bíblia. Nós encontramos o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Lucas. Nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo a grande maioria do Novo Testamento, não é? As cartas do apóstolo Pedro. Então, os apóstolos foram aqueles responsáveis por trazer a revelação de Deus até nós. Uma vez que o cânon é fechado, não temos mais necessidades de apóstolos. Esses homens que hoje se dizem apóstolos, inclusive aqui em Fortaleza, nós temos também, né? Em São Paulo nós temos Agenor Duque, né? Valdemiro Santiago, homens que se dizem apóstolos. Aqui em Fortaleza nós temos também
um homem que se diz... nós temos o grande, né, o pai apóstolo, que não é mais nem apóstolo, né, René Terranova, não é assim? No norte do país, né? Aqui em Fortaleza também, né, existe um certo senhor aqui que se diz, né, apóstolo, né, que é apóstolo de Cristo. Então, essas pessoas, quem ordenou essas pessoas? Quem as chamou para o apostolado? Foi o próprio Cristo? Foi Jesus que apareceu para elas? Com que propósito? Existe um perigo muito grande quando nós tratamos desse tema. Porque os apóstolos tinham a premissa de poder escrever a palavra de Deus. Aquilo que eles falavam era a palavra revelada de Deus. E passou até nós, passou para a Escritura e chegou até nós. Então, corremos o risco de hoje, com esses novos apóstolos, esses homens chegarem e dizerem: olha, nós recebemos de Deus uma nova palavra para a igreja. Nós recebemos de Deus uma nova palavra. E essa palavra é a palavra de Deus e não muito diferente, né? E isso é recorrente em René Terranova e em outros apóstolos, né? Essa coisa de dizer: a minha palavra é a palavra de Deus, a palavra que eu estou dizendo é a palavra de Deus, Deus me revelou, Deus me mostrou. Então esse é o grande perigo. Portanto, queridos, se você me perguntar, hoje então existem apóstolos? Existem. E onde eles estão? Na palavra de Deus. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, esses são os apóstolos. Os novos apóstolos, esses que se dizem hoje apóstolos, aqui nós temos em Fortaleza o Luiz Henrique, apóstolo Luiz Henrique, né? Esses que se dizem apóstolos hoje não foram chamados pelo Senhor, a igreja não deve reconhecê-los como tal. Eles não são ordenados pelo próprio Cristo, não andaram com Cristo. E não fazem as mesmas maravilhas que os apóstolos faziam. Eles maqueiam, como tão bem faz Agenor Duque e outros aí. Que Deus em Cristo te abençoe, continue ligado no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, dê o seu dislike, faça sua pergunta, questione. Nós estamos aqui para tentar te responder segundo o nosso tempo, segundo a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.